Paulo Ricardo Paú. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no nosso canal, aproveitem o card da parte inferior, cliquem neles e se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like, compartilhem, comentem, apresentem o nosso canal para seus familiares, para seus amigos. Cabe esclarecer que o nosso canal ele tem um tema muito amplo, que é lutar pela cidadania da população brasileira. A maioria da população brasileira não recebe essa cidadania prevista na nossa Constituição cidadã por parte dos governantes, por parte dos políticos. Muito pelo contrário, a grande maioria está completamente à margem dos direitos do cidadão. Mas atualmente, nesses últimos 3 anos, nós estamos nos dedicando quase que exclusivamente à luta pela violação dos direitos dos inativos, dos sequelados e dos pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A melhor posição que alguém pode se colocar em uma discussão é a posição do crítico de qualquer tema. Por exemplo, eu tenho o hábito de fazer pequenos vídeos e colocar no Facebook. Eles se chamam Reels, eles têm 90 segundos. E eu falo, via de regra, sobre o Fluminense. Ontem eu fiz um completamente crítico. Critiquei a comissão técnica, critiquei alguns jogadores. Isso é uma posição muito tranquila. Resolver o problema é que é a grande dificuldade, seja o problema aquele que existir. Mas eu não tenho condições de interferir na solução do problema. Então eu procuro colaborar demonstrando os erros para que eles sejam consertados. Mas volto a dizer, ser crítico é muito fácil. Agora, nós temos o dever de ocuparmos a posição inversa, ou seja, de elogiarmos quando tudo funciona bem. E ontem eu vivenciei 2 experiências. Uma delas na diretoria de veteranos e pensionistas da Polícia Militar, onde fui tratado como deve ser tratado todo inativo, toda pensionista ou pensionista que procurar aquela unidade da Polícia Militar. Fui muito bem tratado, desde a diretora, com quem cruzei na entrada, ela estava acompanhada de alguns oficiais, era horário de almoço, até o cabo que me atendeu. Eu vi em todos fraternidade, eu vi em todos competência. E é isso que nós precisamos. O que nós, inativos, sequelados, pensionistas, estamos precisando é disso. É que nos vejam como irmãos mais velhos, e que nos tratem sempre com a competência para que os nossos direitos sejam garantidos. Então, eu entrei e saí muito feliz da diretoria de veteranos e pensionistas. Não vou ficar aqui citando os nomes, até porque eu encontrei vários companheiros servindo na diretoria de veteranos e pensionistas e também lá buscando algum tipo de serviço, e o tratamento foi com todos excelente. Saí de lá muito satisfeito. Em contrapartida, eu fui, antes,
a Caixa Beneficente, que nós conhecemos como Caixa Beneficente da PEMERGE. E a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar da cabeça que a Caixa Beneficente da PEMERGE. A Caixa Beneficente é uma entidade civil, privada, não tem nada a ver com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nada. Teve no passado. Eu era capitão na época que os comandantes gerais indicavam os presidentes da Caixa Beneficente. Fui eu até que, na época, servindo na primeira DPJM, fui encarregado de um IPM com relação a uma eleição que foi realizada muitos anos atrás. Eu era capitão. E que essa eleição estava fazendo com que os eleitos assumissem a Caixa Beneficente. E entendi ao comando que isso estava errado. Eu logo percebi que efetivamente a Caixa Beneficente era uma entidade privada. Então, acontecer eleições para a presidência e para as demais funções era a coisa mais lógica e democrática possível. Só que, infelizmente, as eleições não transcorreram dentro da normalidade. Eu provei no inquérito policial militar que a eleição foi fraudada. Isso lá atrás, já se passaram muitos anos, já se passaram vários presidentes, várias diretorias. Lá atrás a eleição foi fraudada. Mas como é uma entidade privada, o Poder Judiciário referendou. E de lá para cá, até onde eu me lembro, nunca mais um comandante-geral indicou o presidente da Caixa Beneficente, e são feitas lá eleições de quando eu não sei, confesso que não sei. Mas fui. Ontem tive que ir à Caixa Beneficente em função do pecúlio que eu tenho direito de receber. Eu fiquei horrorizado. Horrorizado. E vou aqui comentar algumas coisas para que o presidente da Caixa Beneficente, e na maioria das vezes ele é um policial militar, se ele ouvir esse vídeo, ele tome até algumas providências para sanar essas questões. O espaço destinado à recepção é extremamente diminuto e são distribuídas senhas. Eu cheguei lá, eu peguei a senha de número 7. Na diretoria de veteranos e pensionistas também funciona assim. Todo local de atendimento é assim. Eu peguei a minha senha lá na DVP, fiquei esperando a minha vez para ser atendido. Eu peguei na Caixa Beneficente a senha de número 23. 23. E eu procurei saber qual a última senha que tinha sido chamada. Tinha sido a senha de número 7. Eu digo, meu Deus, eu vou ficar horas aqui. E não havia nem cadeiras suficientes para todos sentarem. Um senhor atendendo ali num pequeno guichê e as pessoas sendo chamadas para o interior para resolverem as suas demandas. Tudo isso já está muito ruim, né? Já é um desrespeito muito grande, porque a grande maioria que está ali são idosos. Eu não vi ninguém ali com menos de 50 anos, que ainda não é idoso, mas não vi ninguém com menos de 50 anos. A quase totalidade tinha mais de 60, 70, 80 anos.
E eu fiquei ouvindo e até interagindo com algumas pessoas. Senhor presidente da Caixa Beneficente, eu ouvi de pessoas que estão há 8 anos esperando para receber. 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos. Isso é um desrespeito muito grande. Eu não sei qual é a explicação para isso, mas é um desrespeito muito grande com os idosos. Os idosos precisam ser protegidos. Imagine uma pessoa que está esperando receber o pecúlio lá do seu esposo, uma viúva, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e ela tem 60 anos, 70 anos, ela morre sem receber. Corre esse risco. Respeitar o idoso é fundamental, é indispensável. Tirem o fundamental, indispensável respeitar o idoso. Quando eu cheguei, um senhor que ele devia ter uns 50 anos, mais novo do que eu, que tenho 67, me ofereceu um lugar para sentar. Eu é que não quis, digo, não, eu estou bem. Mas é isso que, inclusive, a legislação determina. Nós temos um Estatuto do Idoso. Uma legislação para tratar só dos direitos dos idosos. É por isso que quando o governo do estado do Rio de Janeiro não paga GRAM para inativos, sequelados e pensionistas, quando não paga as recomposições salariais para inativos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, quando ele não paga as recomposições para os aposentados do Poder Executivo Estadual, ele está desrespeitando, violando, além de outras leis, os direitos dos idosos. Nós somos a prioridade. Assim como as crianças são prioridade, os idosos são prioridade. Então, primeiro, paga-se os idosos. Quantos companheiros já não estão mais entre nós e estavam aguardando, precisando receber a GRAM, receber as recomposições, e nesses 3 anos faleceram? Eu aqui já até coloquei essa hipótese, que eu espero que não tenha acontecido até hoje, mas alguém pode ter falecido por não ter condições de se alimentar direito, por não ter condições de comprar seus medicamentos, tudo em função do governo não estar pagando como deveria pagar a esse idoso, a essa idosa, a esse sequelado. Penso eu que essa seja uma bandeira, entre tantas bandeiras que estão sendo levantadas na luta para receber a GRAM, para recebermos as recomposições salariais, essa questão de quase todos nós sermos idosos, e idoso tem a preferência. Se a legislação determina que a paridade tem que ser cumprida, ela tem que ser cumprida. E se ela é descumprida, prejudicando idosos, agrava mais o quadro. Por isso eu falo em crueldade.
eu falo em desumanidade. Ontem, na Caixa Beneficente, eu vi o sofrimento de dezenas de idosos e idosas que estão aguardando para receberem ali coisas que, valores, melhor dizendo, que têm direito de receberem. E não sei por quê. Não sei, não tive como conversar com tantos para descobrir por que estão esperando a 10, a 9, a 8, a 7, a 6, a 5 anos. Isso era para se resolver em 1, 2, 3 meses no máximo. Como essa questão, o governador já disse aí, alguém fala isso sempre, que o governador se disse enganado. Então, se ele se sentiu enganado, ele era para ter consertado em 1, 2, 3 meses. E já está pagando a grana a todos há muito tempo. Já era para estar pagando a recomposição salarial há muito tempo. Não tem desculpa que sustente o não pagamento. Isso é desumano, isso é cruel, isso desagrada a Deus. Não esqueçam disso. Tudo isso que está acontecendo, todas essas violações dos direitos dos idosos, seja onde for, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, nas Forças Armadas, lá na Caixa Beneficente, que é uma entidade privada, isso desagrada a Deus. Juntos somos fortes desde 2007.